Lembra quando a Lava Jato colocava tudo quanto era político, empresário na jaula? Parecia que o Brasil inteiro ia para a cadeia. O tempo passou e um dos maiores símbolos da Lava Jato torna-se agora novamente um homem livre. Vou deixar que você conte quem é, Mônica. Bom dia. Oi, Magali, bom dia a todos. Pois é, o mundo vai girando, girando, o tempo passando, né, o Megali? E agora um dos homens mais ricos do Brasil, né, o personagem central da Operação Lava Jato, depois do Lula, eu acho que ele é o principal personagem, o principal investigado na Operação Lava Jato, voltou a ser de novo um homem livre. Marcelo Odebrecht acaba de cumprir a sua pena de prisão, ele foi condenado por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão, Megali, cumpriu. Você se lembra que ele foi um dos poucos que foi para a prisão e ficou em regime fechado por bastante tempo, ele ficou 2 anos em regime fechado, mais que o Lula, inclusive, desculpe, e depois saiu, fez um acordo de delação, que ele resistiu muito para fazer esse acordo de delação, fez o acordo, reduziu a pena para 10 anos, e posteriormente o Supremo reduziu a pena dele para 7 anos que acabam de ser cumpridos. Portanto, Marcelo Odebrecht, de novo, não é que ele pode circular nas ruas, porque você, quando está preso, você tem o regime aberto e o semiaberto, quando você pode sair. O aberto você sai, fim de semana tem que voltar para casa. No semiaberto você sai de dia, volta à noite. Não, ele não deve mais nada à justiça, Megali. Ao contrário, porém, do pai dele, do Emílio Odebrecht, que está lançando um livro que, enfim, está criando uma grande expectativa, porque Emílio Odebrecht vai lançar um livro dizendo como houve uma guerra para destruir o Brasil, essa é a versão dele, e vai contar os bastidores de como foram os interrogatórios, como que os procuradores se comportavam, o que pediam para ser falado ou não. O Marcelo Odebrecht, ao contrário do pai, aliás, com quem ele é rompido, pretende ficar quieto, pretende ficar recluso. Agora, tem uma curiosidade aí, Megali, que ninguém sabia, né? Só quem estava ali bem perto dele mesmo. Você sabe que a pessoa, quando vai cumprindo a pena, vai progredindo de regime, né? Sai do fechado para o semiaberto, depois para o aberto, depois para a prestação de serviços comunitários. E o Marcelo Odebrecht, até janeiro desse ano, trabalhava no Hospital das Clínicas de São Paulo. Olha. Pouquíssimas pessoas sabiam. Ele trabalhou ali para cumprir essa pena alternativa, ele ia 2 vezes por semana, ele trabalhava no setor administrativo, né? Eu perguntei para o hospital confirmou, porque era uma coisa assim... É mesmo? Mas batia ponto lá? Fazia o que exatamente? Ponto, quer dizer, não, é engraçado, né, Megali? Não era segredo, mas também não foi divulgado, então ninguém sabia, inclusive médicos importantes do HC com quem eu conversei ontem, para tentar checar a informação, falavam, não, aqui não, nunca vimos, nunca participou. Só que daí descobriram lá. O Hospital das Clínicas, ele tem um convênio que foi firmado em 2018 com a Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça Federal de São Paulo, chama CPMA esse órgão, e esse órgão, ele indica, né, e ele envia ali para o HC pessoas que estão nessa fase de cumprimento de pena. Tem gente que nem é condenada à prisão, nada, é condenada apenas somente a penas alternativas, como essa, a prestação de serviços à comunidade. Então, ele foi encaminhado para lá. O Hospital das Clínicas já recebeu 50 condenados que prestaram serviços à comunidade. É interessante, é uma ótima ideia, né? Porque o HC precisa de pessoas, essas pessoas precisam cumprir essa pena alternativa e vão para lá. Então, ele ficou no setor administrativo. O que eles falam? Eles falam que ele cumpria... ele atendia demandas administrativas gerais nas áreas subordinadas à superintendência, à chefia do gabinete, ia para o hospital 2 vezes por semana, auxiliava em discussões sobre melhorias de processo, de execução, de revisão de fluxo de trabalho, que ele entende bem, porque ele foi o presidente de uma das maiores empresas do Brasil, se não me engano. O Odebrecht chegou a ser a maior empresa do Brasil, que tinha... Eu me lembro de ver palestras do Marcelo Odebrecht, Megali, porque ele não falava com a imprensa, então eu ia nas palestras para tentar entrevistá-lo, era um feito entrevistar o Marcelo Odebrecht. E eu me lembro dele falar uma vez sobre armas, armamentos e construções, e como a Odebrecht prestava serviços, inclusive, para as Forças Armadas americanas, na área de infraestrutura, construir aeroportos no mundo todo. Então, assim, de Estados Unidos ao Oriente Médio, ele viajou o mundo inteiro, comandou essa gigantesca empresa, que agora diminuiu bem. Então, ele tem experiência para ajudar o Hospital das Clínicas. E despachou lá nos últimos 2 anos sem ninguém saber, Megali.
Acho que você nunca tinha ouvido falar, acho que aqui ninguém sabia, né? Nunca. Não. A Carla imaginou, aqui todo mundo usando máscara, né? Ninguém sabia quem era aquele cara novo ali na repartição. Deram até apelido pra ele, né? Porque em Não sabe, ambiente de trabalho, falou, ô, chassi de grilo, traz aí esse negócio. Porque ele é magrinho, né, Mônica? Devem ter dado apelido pra ele. Fala aí, o filé de borboleta. Ô, filé! Mas eu acho que ele fazia trabalhos ali, não só ficar levando e trazendo papel, né? O que eu entendi é que ele participava ali dessa coisa, né? Olha, que isso é permanente no hospital, né? Como é que o fluxo de trabalho, porque são doentes, pessoas doentes, tudo tem que funcionar, teria pelo menos que funcionar como um reloginho, e ele participava um pouco dessas discussões. Eu achei muito curiosa achei simbólico, né? Ele agora realmente não deve mais nada à justiça, como quando Lula, né? Anularam todos os processos, Lula não devia mais nada à justiça. É uma coisa que a gente fica até meio perplexo, porque você está acostumado a ver aquela pessoa na condição com restrições, né, à sua vida. E ele agora, portanto, não tem restrição mais absolutamente nenhuma. E depois de ter feito esse trabalho, à comunidade, porque o HC é um hospital público, ele agora voltou, cumpriu o restinho da pena e está livre totalmente de novo. Agora é uma pena, né, o que foi feito da Lava Jato. Quem tá falando aqui não é um lavajatista, não, e muito menos um fã de Sérgio Moro. Muito pelo contrário. Considero uma figura política detestável. Mas ele tornou-se uma figura detestável. Porque, inicialmente, a Força Tarefa foi lá e se utilizou da nova lei da delação premiada, né, assinada pela Dilma, para caçar bandidos. Os crimes existiam. As pessoas que foram presas, a maioria delas, cometeram crimes. Aquilo não foi inventado, não foi uma fantasia. Agora, Moro foi lá e teve relações muito mal explicadas com o Ministério, com a promotoria. Aí depois foi lá e compôs o governo que mais se beneficiou da própria Força Tarefa. Aí depois saiu desse governo dizendo que era corrupto, que interferia na Polícia Federal, e depois voltou e fez campanha para o mesmo cara que ele acusou antes. Então, fez tudo errado. Fez tudo errado. Jogou a credibilidade dele no lixo, mostrou que não tem nenhuma habilidade para tornar-se um homem público, embora tenha sido eleito senador pelo estado do Paraná. Mas o fato é que os crimes existiram, né? Dinheiro foi recuperado, essa história toda poderia ter um fim mais feliz, né? A gente não precisava. Se teve alguém que ajudou a arrastar a Lava Jato para onde ela foi arrastada, foi ele, né? Foi, sem dúvida. Megali, que ajudou a desmoralizar a Lava Jato, mesmo quando ela não estava totalmente desmoralizada. Porque o Moro fazia coisas que são inadmissíveis, mesmo antes da Vaza Jato, né? Por exemplo, eu me recordo quando ele vazou os grampos do famoso, do áudio que o Lula falava. Dilma, do Messias hoje, advogado-geral da União, ele vazou mensagens, áudios da Marisa falando com os filhos dela sobre coisas que não tinham absolutamente nada a ver com qualquer crime, mensagens de cunhado, de amigo, de nora, assim, coisas inacreditáveis e flagrantemente ilegais, porque quando você grampeia um cidadão, a lei diz que os investigadores têm que descartar e destruir qualquer conversa que não tenha nada a ver com os crimes. E ele não só não destruiu, como divulgou. Então, eu lembro bem desse episódio, então tinha muita arbitrariedade e transgressão à lei naquele momento, né? Que eram perceptíveis e já eram criticadas. Depois a Vaza Jato veio, acabou, começou um processo de desmoralização grande e depois o Moro ajudou bastante, né? Na sua imagem de juiz parcial, como disse um deputado, né, ao ser o juiz de uma partida e ir jogar depois de aposentado do lado de um dos times, né, que ele ajudou a ganhar. Então, realmente... Mas, enfim, estamos aí com o Marcelo Odebrecht o assunto. Vamos ver se vem algum livro depois dele, né, Megali? Aí um ouvinte escreve aqui, Megali, cite uma pessoa que foi presa pela Lava Jato e não cometeu crime. Cito. O ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, foi preso pela Lava Jato preventivamente, não havia cometido crime nenhum, era completamente inocente, quando solto, envergonhado, cometeu suicídio, tá? Então tá citado aqui.